50% de todos os pesquisadores no Brasil. Mas você se lembra de alguma cientista? A ciência brasileira tem preconceitos? Quais os indicadores sociais que impedem uma melhor representatividade? E a pandemia? Ela aumentou ou só descortinou as diferenças entre homens e mulheres? Para conversar com a gente um pouco sobre isso, a Gabriela Mendes, que é historiadora, mestre em educação e fundadora do Meninas na Ciência, que já está online aqui para conversar com a gente, né, Gabi? Olá. Olá, Gabi. Seja Olá. bem-vinda ao Papo Nizam. Nesse episódio que nós vamos falar sobre um projeto dela, né? E que deu título ao nosso episódio de hoje, que vai se chamar Meninas na Ciência. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada de coração, em nome de toda a equipe do Nizam, por estar aqui com a gente. E aí eu vou deixar para você se apresentar e já dou uma perguntinha, né? Conta pra gente um pouco como é que nasceu, qual a inspiração para o Meninas na Ciência. Então, primeiramente, eu queria agradecer muito, eu estou me sentindo muito honrada pelo convite de vocês. Agradecer demais a estar aqui fazendo essa contribuição enorme. E já dizendo que a sua apresentação foi incrível, porque já provoca diversas reflexões que a gente pode ter aqui durante o nosso papo, né? Então, respondendo a pergunta, o Meninas ele nasceu em meados de 2018, num incômodo particular que nem eu sabia que tinha, para falar a verdade. Porque eu comecei, durante a minha graduação, eu sempre fui muito inserida, eu sou historiadora, né? Eu fui sempre muito inserida na área de ciências, porque eu já fazia iniciação científica no Museu de História da Ciência. No final da minha graduação, em 2017 para 2018, fui tentar o mestrado na UFRJ, né, que eu sou aluna da UFRJ, e no NUTES, que é no Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde, eu iniciei minha pesquisa que eu queria abordar sobre mulheres na ciência e eu queria, de alguma forma, falar isso com estudantes de escolas públicas. E durante esse percurso, dentro desse museu, a gente recebe visitantes de escolas públicas pelo menos uma vez por semana, devido a um projeto que a gente tem com a UFRJ, que muitas vezes os estudantes de escola pública não têm a oportunidade de visitar um espaço cultural, porque a escola pública a gente sabe, né, que não tem condições de arcar com os custos de um passeio, que tem toda a questão do transporte, da alimentação das crianças. O Instituto de Biofísica ele fica dentro do Centro de Ciências da Saúde, e a gente recebe esses estudantes oriundos, né, de escolas públicas, particulares, ONGs, enfim. E uma vez por semana a gente recebia esses estudantes lá, né? E o questionamento muito forte que começou a aparecer, que aí por isso que eu falo que é um incômodo que nem eu sabia que tinha, é que temos uma exposição no andar lá do museu, que ele tem 2 andares. Aí no primeiro andar a gente fala do Carlos Chagas Filho, que é o fundador do Instituto de Biofísica da UFRJ, e no segundo andar a gente fala dos outros cientistas construtores. Nesse segundo andar tem 19 pesquisadores, onde a gente passando com as crianças pela exposição, a gente só encontra 3 cientistas mulheres. Então, esse questionamento começou a vir deles, eles olhando ali e provocando várias questões, como por que só tem 3 cientistas mulheres? Ou por que não tem nenhum cientista negro? Era outro questionamento muito forte que eles faziam durante a visita. E isso começou a me bater como provocação, e eu já ali no meado do final da graduação para tentar a pós, né, de mestrado, eu falei, bom, vou escrever um projeto falando sobre isso. Aí escrevi meu projeto falando das 3 cientistas e desse trabalho que eu queria fazer. Como é o mundo da ciência através do olhar desses estudantes visitantes do museu. E aí eu fui na escola e lá veio o relato das meninas dizendo que não se interessavam por ciências, que quando o professor de matemática passava uma expressão no quadro, dizia que já batia assim no quadro e falava, só os meninos vão conseguir resolver isso aqui. Então eu ouvi algum desses relatos e propus ao diretor se ele topava eu fazer uma oficina de iniciação científica na escola. E por se tratar de uma pesquisa, passei a minha pesquisa pelo Comitê de Ética da UFRJ e da Prefeitura, né? Então, aí em 2018 surgiu, por meio desse projeto, e eu decidi montar uma página na internet,
Foi uma página no Facebook apenas, e no início ela estava servindo apenas como um diário, que eu Uhum. conversei com as meninas e falei assim, ó, a gente pode montar essa página e vocês, toda vez que vocês verem alguma notícia que provoquem ou que seja relacionada às ciências, e uma coisa importante que eu gosto de falar quando me chamam para falar, assim como vocês me fizeram esse convite, eu quando abordo ciências, eu abordo a ciência amplamente, não me restringo só às biológicas ou às químicas, aquela que as pessoas chamam de ciência hard, né? Eu falo das ciências humanas, das exatas, coloco ali a história, a geografia, a português, a matemática, como protagonista das ciências como um todo. Né, desculpa te interromper. Nada, não. Isso é extremamente importante, né? Porque até nas áreas da ciência também há a desigualdade, né? Porque, como você citou, que as meninas perceberam que andando pelo museu, elas não viam cientistas mulheres, não viam cientistas negros. Aí eu acredito que de ambos os sexos, né? Sim. Também por muito tempo, determinadas áreas da ciência eram taxadas para determinados gêneros, né? Como se, você citou o exemplo do professor de matemática, como se as mulheres, as meninas não tivessem capacidade, né? Vamos dizer assim, de entrar nas áreas tecnológicas, como se o gênero feminino ficasse mais restrito às áreas das humanas, por exemplo. Na sua Uhum. pesquisa, tinha muito dessa ideia de divisão entre as áreas científicas e por isso, então, você optou por colocar a ciência de uma forma geral? Eu tinha até, aí eu vou pedir para você completar, que eu tinha colocado aqui uma Uhum. pergunta, se a gente, como é que a gente estimula essas nossas meninas a entrarem justamente nessas áreas onde elas historicamente nunca foram, onde historicamente nós nunca fomos estimuladas e, consequentemente, elas não têm exemplos, né, para se espelharem. Aí, durante esse percurso da minha pesquisa lá no projeto, uma coisa que eu gostava de abordar para poder falar justamente em como a gente pode estimular essas meninas a se inserirem nas áreas tecnológicas, prosseguir os estudos, porque essa pergunta ela está muito atrelada na continuidade dos estudos. Por que eu digo isso? Porque essa escola que eu me inseri para fazer a pesquisa, ela é uma escola boa para o nível da prefeitura, vamos colocar assim. Essa Uhum. escola fica na Zona Norte e uma coisa que me parecia muito perceptível ali é que eu trabalhei com as alunas do 9º ano, ou seja, o final do ciclo do fundamental. Uhum. Depois dali, o normal é a gente prosseguir para o ensino médio. Muitas dessas meninas engravidavam Uhum. ou tinham que se inserir rapidamente no mercado de trabalho. Então, um dos relatos que eu ouvia durante também do porquê eu não vou ser cientista ou do porquê eu não consigo chegar até lá é por esses dois fatores. A gravidez na juventude e a não tentativa de enxergar o pertencimento, que o estudo também é uma área para elas seguirem, para elas se aprofundarem e serem mulheres empreendedoras da área que elas escolherem ser. Sim. Então, uma coisa que eu gosto de frisar é isso, é que a nossa sociedade, desde que a sociedade, historicamente, a gente pode fazer uma pergunta aqui, até se a gente tivesse com mais ao vivo, eu Uhum. gosto muito de fazer essa pergunta, que é a seguinte: se você parar para pensar no público geral, menino e menino, qual era o seu brinquedo favorito de infância? Sim. Eu tenho certeza que os meninos vão responder videogame e Carro. jogo estratégico de carrinho, né, de montar. Essa vai ser a resposta dos meninos, a Uhum. grande maioria. As meninas vão responder, talvez, que seja boneca Panelinha. ou panelinha. Uhum. Grande porcentagem das meninas vão responder isso. Então, assim, o estímulo para a gente seguir as profissões e ter essa defasagem de só ter 28% de cientistas mulheres ocupando cargos de chefia ou de topo de chefia de laboratório, vem nessa explicação da infância, que nós, em sociedade, já estamos condicionados a botar os jogos de estratégia para meninos e os jogos do lar e de afazeres domésticos para as meninas. Então, como a gente pode fazer isso? A reversão e tirar essa divisão natural que existe, que cria
estereótipos. Sim. Então, eu acho que a conversa começa com gênero. Uma coisa que eu gosto de dizer também, que já é para não ter fundo político ou a chamada doutrinação, que é muito dita, eu gosto de falar, inclusive nas escolas que eu fui convidada antes para falar, antes da pandemia, foi que eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que não existe ideologia de gênero. Uhum. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui. Gênero e biologia são coisas totalmente diferentes, assim como os nossos pensamentos, ou seja, a reflexão que a gente tem sobre o nosso corpo e o que nós somos. Uhum. Aí isso ele já causa ali um certo impacto. Agora, para nossa sorte, há uma sensibilidade dos docentes na educação básica, que é essa educação que tem que ser atingida já para começar as mudanças desses estereótipos do porquê as meninas não seguem as áreas científicas. Uhum. Abordar as ciências como essas que eu falei, que não só as ciências que a gente já conhece, as biológicas, químicas e físicas, mas por que quando a gente estuda também, a gente não tem exemplos de cientistas mulheres brasileiras do nosso cotidiano, do dia a dia? Sim. A gente tem sempre o exemplo do Einstein, Sim. né? Do Galileu Galilei, que é até uma pergunta assim que eu falo para eles numa dinâmica que eu faço, que eu brinco cientistas mulheres, nunca vi nem ouvi falar. Aí eles falam, realmente, quando cita Marie Curie, assim. Então, quer dizer, uma europeia, branca. Então, assim, não temos... Eu acho que os meios culturais também nos ajudam bastante. Os últimos filmes que saíram, né, como Estrelas Além do Tempo, que mostram as 3 mulheres negras, matemáticas, engenheiras ali, linha de frente, eram os verdadeiros computadores humanos, que foi a engrenagem para o homem ir à Lua e depois os avanços todos que a NASA fez e que as áreas tecnológicas tiveram, que tinha mulheres, né, de todas as raças por trás, etnias, enfim, crenças. Aquele filme eu acho que é um bom exemplo e eu acho que se tornou um parâmetro que eles já trazem de exemplo sem eu precisar citar. Eu fazendo uma pesquisa rápida na internet, você pode até me corrigir aí em relação ao dado. Uhum. O que eu achei foi que a gente demoraria no Brasil quase 50 anos, ou em torno de 50 anos, no ritmo que nós estávamos caminhando, né, até 2019, para que a gente conseguisse equiparar aí a homens e mulheres, de uma forma geral na sociedade, né? Sem falar aqui de uma carreira ou uma área específica. E aí, com a sua fala de uma geração que está mais antenada, né? Quais são os principais desafios, assim, que você enxerga hoje, não no momento atual que a gente vive de pandemia, mas no momento sociológico que a gente vive, para que a gente não demore esses 50 anos? O que está acontecendo? Quais são os desafios que a gente esbarra? Então, os principais desafios que a gente... Esse número está corretíssimo. Ufa! Inclusive... Ufa, Não, porque eu inclusive eu pesquisei ia... certo. Não ufa porque são 50 anos, né? Não, mas ainda tem um complemento dele. Esse estudo foi da Unesco e foi publicado na ONU Mulheres e tem um complemento dele que para a gente chegar além da equidade de gênero e chegar na igualdade racial, ou seja, termos negros e brancos ocupando os mesmos espaços da sociedade, levariam 150 anos. Por isso que a agenda do milênio, né, e entre elas a quinta meta da agenda do milênio da ONU, o quinto objetivo é igualdade entre os gêneros. A gente percebe que os estudos de gênero, eles nos mostram que a participação das mulheres em tecnologia, ela tem que ser feita de uma transição de maneira natural. Porque o mundo está aí, a gente vai se comunicar, eu acho que acredito, principalmente agora, eu acho que esse obstáculo da pandemia, apesar dele ter trazido tantas questões que a gente fica se refletindo de saúde mental e tudo mais, um dos obstáculos vai ser a nossa tecnologia. Então, eu acho que para a mulher, né, muitas vezes, a gente costuma usar aplicativos, vou dar um exemplo aqui natural para a gente, que é o aplicativo, por exemplo, de acompanhar o ciclo menstrual. Eu uso bastante também, algumas amigas minhas também fazem uso disso. Então, eu acho que a gente tem que ultrapassar essa barreira do uso de aplicativos e começar a criar aplicativos que mostrem que nós também somos capazes e que nós temos uma voz diversa.
Então, eu acho que a nossa emancipação mesmo feminina, ela vai ocorrer com o uso da tecnologia. Então, por isso que eu acho que um dos nossos desafios é inserir essas meninas que estão hoje, chegando no 9º ano, que estão no 8º ano aí, a começarem a se interessarem sim por projetos científicos e tecnológicos, senão vai existir mais professores que vai bater no quadro e vai dizer aquilo. Meninas só que vão conseguir resolver essa equação. A gente precisa de espelho, né? Isso é muito importante. Sim. Quem aqui está assistindo a gente não vai conseguir pegar na memória, boas e ruins, mas lembrar de um professor, e aí eu tô falando da figura, não o gênero, né? Que marcou a vida. Às vezes se tornam profissionais de uma determinada área porque aquela pessoa, aquele indivíduo marca positivamente. Mas a gente precisa trazer, já que você falou de tecnologia, a mídia para perto, né? Você precisa falar, porque como é que a gente mostra para essa geração que está aí super antenada na internet, se eles não encontram esses exemplos de fácil, né? Serem facilmente mostrados para eles, né? Mas a gente vai fazer um break rapidinho e eu vou deixar um trecho para a gente iniciar o nosso próximo bloco do discurso da Emma Watson em 2014, na posse dela como embaixadora na ONU, né? Que ela fala dessas questões de desigualdade de gênero. Eu vou deixar só um trecho e o link na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar o discurso, que tem quase 12 minutos. Então, a gente já volta. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. Passou rapidinho, a gente já voltou e a Gabi tá aqui com a gente. E nesse segundo bloco, ela vai trazer dicas importantíssimas para que a gente tente aplicar um pouco no nosso dia a dia e pensar. O nosso objetivo aqui hoje, nesse episódio, é trazer algumas reflexões, alguns pensamentos, para que a gente consiga trazer essa discussão da igualdade entre homens e mulheres um pouco mais próximo da gente. E aí a Gabi tem um desafio nesse bloco, que é uma hashtag em 1 minuto. Eu vou falar com ela 3 hashtags que são muito usadas
na internet. Uma, inclusive, eu vi que ela usa muito lá no Instagram, que eu vou deixar marcado aqui, do Meninas Consciência, para ela explicar um pouco para a gente o que significa essa hashtag. Assim, eu entendendo e você também, a gente ajuda a divulgar e utiliza no nosso dia a dia. Certo, Gabi? Certo? Então tá. Primeira hashtag. Pesquise como uma garota. Vai, Gabi. Essa vai ser a única, talvez, que eu não consigo falar em um minuto. Porque ela, na verdade, ela surgiu em 2019 por causa de uma resposta de um senador dizendo que as mulheres não eram capazes de fazer ciência. Então, eu fundei o Meninas em 2018 e comecei a usar faça ciência como uma garota, pesquise como uma garota, para mostrar que as mulheres podem ocupar todos os lugares da sociedade. Segunda hashtag, representatividade. Bom, para mim, representatividade, ela significa diversidade. Então, para a gente ocupar todos os espaços na sociedade, a gente precisa de uma sociedade mais diversa e que, de fato, nos represente da forma que nós somos, heterogêneos, multiplural, multiculturais. Então, eu acho que é isso que significa essa hashtag representatividade. Terceira e última hashtag desse bloco. Aí até citei a Emma Watson, né? Um pouquinho antes. E ela, não sei se foi ela que lançou, se foi a campanha onde ela foi empossada, mas é uma hashtag já bem, acho que famosinha no Brasil também, que é o He for She, em português, eles por elas. Tem até uma grande rede de TV fechada que fez por bastante tempo o estímulo dessa campanha, né? O que é a campanha He for She ou Eles por Elas, Gabi? Então, essa campanha ela foi iniciada em 2014 pela ONU Mulheres, que é justamente trazer os homens para debater conosco e nos ouvir, nos apoiando em todas essas áreas que a gente está falando que a gente ainda não é representativo. Então, em vez de haver essa exclusão, essa hashtag ela quer trazer os homens para o debate, porque afinal são os homens, as crianças, né, os meninos de hoje, que amanhã serão aqueles homens que vão estar lá nas empresas, convivendo conosco. Então, eu acho super importante trazer eles para esse debate, eles nos ouvirem, nos apoiarem. Então, assim, eu acho que se os homens tiverem esse apoio, não dar voz para eles mais, mas apoiar e fazer também com que eles entendam conceitos, porque muitas vezes os homens não entram nas discussões sobre gênero, sobre equidade, porque ou eles não sabem, ou eles não se sentem confortáveis para discutir mesmo, eles não se sentem pertencentes àquele lugar. Então, essa hashtag é muito importante pela questão do pertencimento, para trazer perto, para provocar novas discussões. Perfeito. Bom, então a gente fez o desafio das hashtags e agora 3 dicas de livros, Gabi, para quem está ouvindo a gente, que de repente é criança ou adolescente ou simplesmente quer entender um pouco mais sobre o que é desigualdade, essas questões históricas, por que tantas mulheres hoje, principalmente acho que da nossa geração, né, vem levantando aí a bandeira. Se você tivesse que indicar 3 livros, e aí pode ser para o público que você quiser, tá? Mas que tratem desse assunto, quais que você indicaria? O primeiro que eu vou falar é mais voltado, na introdução dele diz que ele é voltado para criança. Mas foi o primeiro livro que eu comprei, confesso, e foi o primeiro livro que eu comecei a pesquisar sobre mulheres cientistas, além do nicho da minha pesquisa, que é As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Ele foi escrito e ilustrado pela Rachel Gnotviski, que é esse aqui. Esse livro é muito bacana, eu super recomendo. Eu acho que ele tem, com certeza, ele tem uma página no Facebook que ela solta algumas páginas das biografias das cientistas. Então, ele é todo ilustrado. Por exemplo, aqui uma página que eu abri, não sei se vai dar para ver direitinho, mas sempre vem a foto da cientista, né, ilustrada, e embaixo vem dizendo quem ela foi e conta uma página da história. Então, além de ser para criança, eu acho que fica para a gente também. Então, aqui tem todas. Tem. O segundo é uma leitura que eu gosto sempre de falar para as meninas darem para os meninos. Se chama Clube de Luta Feminista, um manual de sobrevivência para um ambiente de trabalho machista. Aí vocês podem me perguntar, é da Jessica Bennett, esse livro. Ele também é todo ilustrado aqui, tem várias dicas para escola, empresas, faculdades, tudo.
Por que eu Uhum. falo para as meninas comprarem e darem para os meninos? Porque aqui, nesse livro, também diz alguns comportamentos que a gente está habituado a ter que são machistas e que às vezes a gente mesmo que a mulher comete não sabe. E o terceiro livro foi um que eu comprei há muito tempo e eu comecei a ler ele agora para minha pesquisa de doutorado. Ele fala um pouco da questão das mulheres, a questão do corpo das mulheres, de pertencimento. Por que as mulheres são vistas desde a Idade Média como sempre somos seres impuros, né? Uhum. Biologicamente falando, e assim, tem aquele imaginário da mulher ter sido a bruxa. Uhum. É esse aqui da Silvia Federici, que é uma historiadora italiana, Caliban e a Bruxa. Esse livro é muito bom também, e ele faz todo o recorte histórico dessa época medieval, e uma coisa bacana é que ela faz paralelos com hoje em dia, e ela fala que muitas vezes a história esqueceu de mencionar as mulheres em várias transições, como, por exemplo, a transição para o capitalismo. As Uhum. mulheres foram suprimidas dessas discussões, então ela faz esses paralelos. Os ganchos, como era na Idade Média, e fala de torturas, fala do porquê que as mulheres eram chamadas de bruxas. Então, essas foram as minhas 3 indicações muito difíceis de serem feitas. Quem está assistindo a gente aí já ficou com uma listinha que eu achei máximo, que você começa com uma leitura mais leve, divertida, que dá para fazer em família e dá para ir consultando e foi elevando um pouco mais o grau de, vamos dizer assim, complexidade da leitura. E a gente vai chegando para o fim, mas o papo rendeu e foi muito bom. E para a gente finalizar de vez, e aí, se você está gostando, deixe seus comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal. E aí, depois, quem sabe, com as suas dicas, eu e o Gabi, a gente consegue fazer um novo bate-papo. Gabi, para encerrar, eu sei que você sempre dá aí algumas dicas de como é que a gente pode, não sei se mudar hábitos, mas refletir, né, sobre essas questões no nosso dia a dia. E aí, Tá, muito obrigada. Então, quando eu termino, né, alguma live, alguma palestra, eu sempre procuro também deixar lá no Meninas na Ciência. Eu acho que eu vou deixar mais vezes esse post, que são 9 contribuições para a equidade entre os gêneros, que a gente pode ter de ações nossas no dia a dia. Então, o número 1 que eu gosto de falar é pare de usar xingamentos que perpetuem valores de gênero. Como, por exemplo, a gente está lá no trânsito, aí muitas vezes a gente tá parado, ou alguém atravessa assim, o nosso carro e a gente fala, ai, que vaca! Xingamentos assim, né? Que perpetuem o gênero feminino. Então, número 2, cuidado com as piadas sexistas. Sim, aquelas como, por exemplo, mulheres ficam de TPM, são muito emotivas, então elas preferem chocolate. Isso é uma piada sexista, gente. Então, assim, vamos rever essa nossa atitude, que muitas vezes os meninos falam isso pra gente. ou Quantas então vezes a gente fala já assim, não deixa ouviu? eu estar de TPM, né? Você tá irritada hoje, você tá de TPM? Detesto ouvir isso, gente. Um comentário pessoal aqui. Conversar com os nossos parentes e amigos. Então, assim, se teve alguém que não tá vendo agora a live ou não tá acompanhando essas discussões que estão acontecendo, dá um toque naquela pessoa, do tipo, não é porque aquele menino gosta mais de mostrar suas emoções que ele vai ser afeminado, como muita gente gosta de chamar, né? Dá espaço para os gêneros, independente de hobbies que você gosta de fazer. Por exemplo, menino pode fazer balé também, não é uma questão exclusiva das meninas. Eu conheci muitos meninos na escola da minha pesquisa que gostavam de aulas de dança, mas eram privados pela professora por ser uma coisa mais específica para as meninas. Então, assim, os hobbies não nos caracterizam, não definem gêneros. O mesmo vale para as meninas, né? Se a menina quer fazer O aula de mesmo para as meninas. Futebol também. Uma coisa que eu gosto de falar também, refletir historicamente a palavra pornografia. Eu até gosto de ler o significado dela, que é a palavra pornografia vem do grego, que significa mulher escrava. Então vamos ter cuidado na hora que a gente estiver usando ou pesquisando sobre pornografia, né? Porque na antiguidade ela era usada para indicar uma coisa indigna, um baixo escalão, era um xingamento assim de proporções maiores. Apoiar
os projetos que falam de equidade ou igualdade de gênero é uma sexta contribuição que a gente pode ter. Então, seguir uma página, procurar os temas que você está vendo que está muito em alta na sua empresa, na sua escola, na sua ONG, enfim. Tentar dar uma melhorada, uma clareada nas ideias, né? Uma diversidade. Ajudar a impulsionar negócios feitos por mulheres, pequenas empreendedoras. Né? Então, se tem uma página lá que tem um grupo de mulheres com uma causa social bacana, vamos dar uma força para esses negócios, seria a 8ª contribuição. Apoiar marcas também que apoiam mulheres, que apresentam mulheres nas suas diversidades, não só o padrão que a gente sabe que muitas vezes é a questão da magreza, a questão da indústria da moda, mas apoiar marcas que a gente sabe que está ali vendo a diversidade que existe no mundo e não só um padrão estético. E atenção ao chaveco ali também, que eu gosto de falar como por último, né? Ninguém gosta de estar na mesa de bar com as amigas e ser provocada sendo chamada de gostosa, ou porque está num grupo de amigas, chega aquele grupo de homens aí e fala, cadê seu namorado? Né? Eu acho que são pequenas atitudes que às vezes a gente mesmo tem e muitas vezes não percebe. Ou da mesma forma como está reclamando muito, está falando mais que mulher. Então são expressões que a gente usa que ferem e que podem também, se começar pela gente, a gente encontra um mundo melhor, com equidade para todos os gêneros. Perfeito, Gabi. Vamos, gente, compartilha aí o nosso vídeo com quem você acha que de repente está precisando receber uns toques. Assim, de leve. Acho que a gente conseguiu aqui papear sobre um assunto que é denso, complexo, em forma alguma, em 30 minutos, mais ou menos, de um episódio, a gente conseguiria dar a profundidade às discussões que o tema realmente merece. Mas Gabi cumpriu mais do que de forma perfeita a missão. Obrigada novamente. E eu gostaria de dizer que esse episódio, ele é para mim, ele é para a Gabi, ele é para todas as meninas que nós conhecemos, feito com muito carinho, né, com muito cuidado, para que a gente consiga, no nosso trabalho de formiguinha, tentar melhorar, de fato, a igualdade entre homens e mulheres. Né, Gabi? Com certeza. Eu que agradeço o espaço, agradeço vocês por estarem com essa iniciativa, também pensando aí não só nas meninas, mas nas mulheres de amanhã e nas mulheres que já estão aqui, que às vezes podem também não saber de muitas das coisas que a gente tenha conversado, e é isso. Eu acho que daria vários outros episódios para falar de outros temas que permeiam esses assuntos. Comenta pra gente e a gente, quem sabe, volta, né, Gabi? Para conversar com mais. Certeza, vai ser um prazer. Muito obrigada. E para você que ficou aqui com a gente, um beijo e até.